Confrades e confreiras, muito boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para mais um estudo do nosso querido Evangelho. Hoje, segundo o Espiritismo. Hoje o foco é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, onde Jesus nos convida à evolução espiritual, à renovação tão necessária à nossa evolução planetária. Então, que Deus nos abençoe, ilumine a nossa capacidade mental para a gente poder vencer barreiras, vencer pensamentos de resistência, porque nós vamos falar de sentimentos muito cristãos, mas que vai esbarrar os costumes atuais de valorização da individualidade, da felicidade própria, aonde os tempos atuais, como aos tempos de Jesus, valorizava muito a individualidade, né? Ser feliz. Se você era feliz, era porque Deus te amava. Se você tinha uma boa colheita, era porque Deus comandava a sua vida. Se você não tinha boas colheitas, não era feliz, é porque Deus não olhava por você. Jesus veio modificar tudo isso. E em nome de Deus, então, nós vamos iniciar esse comentário, rogando a Ele que ilumine toda a equipe espiritual que nos assiste, para que eles sejam cada vez mais instrumentos de Deus para nos ajudar a atravessar essa estrada terrena que se tornou tão difícil, tão perigosa em determinadas situações. Que Deus os ilumine, que Deus os abençoe, que receba de Deus o nosso agradecimento por todo o amparo. Estamos aos tempos do Sermão da Montanha. Após um período de quarentena no deserto, onde Jesus foi ter com espíritos superiores e espíritos inferiores, onde a gente conhece essa passagem como a tentação de Jesus, onde podemos com muita serenidade questionar se Jesus seria mesmo tentado com a capacidade, com a evolução, né? Com a capacidade evolutiva dele, se ele se deixaria tentar pelos espíritos inferiores. Mas esse é o ensinamento tradicional. Independentemente da gente entrar aí, quem está certo, quem está errado, mas Jesus era um espírito de escola, como diz, né, o outro, não era das outras marcas. Mas Jesus tenta trazer ao mundo da luz os espíritos ainda resistentes à nova doutrina que ele traria. Ele tenta ali acalmar aqueles irmãos para que eles também compreendessem essa nova etapa planetária, de evolução planetária, que começou lá com Jesus. Né? A gente fala de regeneração planetária, mas que foi, né, o start foi com Jesus. E ele, então, busca a presença desses irmãos para que eles refletissem no posicionamento, digamos assim, que eles ainda se demoravam, né, a ter. Jesus, após esse período, onde ficou plantada a sementinha, ele retorna ao convívio social. Jesus já era famoso naquela época. Então, todos queriam vê-lo, queriam falar com ele. E ele retorna, então, ao convívio com o povo judeu e romano, que era a sociedade da época, após João Batista terminar a sua missão. João Batista já estava preso, já se encontrava aguardando o seu grande resgate decorrente da sua existência como Elias. Né? Ele seria decapitado, resgatando um triste episódio, onde ele manda, né, fazer a mesma coisa com os soldados, né, com guerreiros lá de Baal. Jesus, então, tem ali o seu caminho preparado. Né? João Batista era o seu precursor, né? Ele era a voz que clamava no deserto. Então Jesus volta para iniciar o seu messianato. E como ele já era muito conhecido, ele retorna para a Galileia. A Galileia é o que a gente chama hoje de estado, né? O estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, com as suas diversas cidades. Ali tinha Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, tudo ali na Galileia. E ele então retorna para Cafarnaum.
Cafarnaum era uma cidade litorânea, onde moravam Pedro e André, irmãos, Tiago e João, irmãos também filhos de Zebedeu. E ali Jesus faz os seus primeiros apóstolos. Esses 4 homens, aquela passagem, né, em que eles estavam pescando, e Jesus manda trocar a rede de local, e quando tem aquela pesca maravilhosa, Jesus fala: vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que linda essa frase, né? Fazer prosélitos, fazer seguidores, hoje seria o nome de seguidores, né? E ali Jesus, então, planta a semente importante da necessidade evolutiva através do seu mais importante discurso, que é o Sermão da Montanha, onde ele é um código de conduta, né? Jesus aproveita aquela multidão de gente ali, ele se apieda daquelas pessoas e resolve então falar, né? Já começar ali dando ensinamentos sobre a necessidade de transformação moral da humanidade, daquela época e ainda hoje, que apesar dos ensinamentos dos profetas, daquela conduta do dente por dente, olho por olho, aquela conduta mais rígida de comportamento, de apedrejamento, de morte, Jesus vem falar de amor. Os tempos vindouros fomentaria o amor pelo próximo, o perdão, a paz. E ele fala para aquela gente toda que estava em sofrimento. Imagina isso, né? Você, escravizado, ouvir de um homem com o magnetismo de Cristo, de perdão, de amor, de uma vida melhor, de evolução. Foi, né, uma coisa maravilhosa. Todos se encheram de esperanças. Nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 3 que a gente vai falar, ele é uma redação de Kardec. E ali Kardec analisa a busca pela evolução espiritual através da orientação do próprio Jesus, que nos oferece como paradigma o próprio Deus, nosso Pai Criador. Os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, nos dá como paradigma Jesus, né? E Jesus nos dá quem por paradigma? Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Olha isso. Estamos complicados, né? Segundo Jesus, temos que ser como Deus. Meu nome é Alberto Zimmermann. Falo aqui do estado do Rio de Janeiro, que resolveu esquentar um pouquinho hoje. Bom, mas a chuvinha, né, vem aí para nos dar a alimentação bendita, renovar a nossa fonte de água tão necessária à nossa vida, pedindo ao Pai que a gente tenha muita serenidade, muita luz, para que a gente, digamos assim, que a gente se fortaleça, porque as mudanças são urgentes e necessárias. O estudo de hoje é a primeira parte desse item 3, que é muito grande, então ele foi dividido em 2 partes. Eu vou ficar na primeira parte ali, que Kardec nos apresenta o conceito de homem de bem. Ele inicia esse estudo com a seguinte expressão: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Podemos tirar aqui 2 pontos para a gente poder conversar essa noite, né? Vamos começar pelo verdadeiro homem de bem. Se ele classifica como o verdadeiro homem de bem, é porque existia um falso conceito, ou pelo menos um conceito equivocado de bem, né? A lei vigente, a lei mosaica, era baseada no código de Talião, dente por dente, olho por olho, ou seja, você fez, você vai pagar na mesma moeda. E Jesus vem falar, né, de outra forma: dai a outra face, perdoe 70 vezes, 7 vezes, né? Essa é um comportamento necessário a um período onde a violência tinha que impor limites, a própria violência. Hoje a gente já entende, né, que só o amor neutraliza o ódio.
O ódio só fomenta o ódio. Então, se a gente quer paz, a gente tem que amar. A gente tem que fazer o bem, né? Jesus tinha Jesus não. Moisés tinha aqueles ensinamentos, né? Então, Jesus fala assim, lembrar daquilo que foi dito, né? Que você deve amar o próximo e aborrecer o seu inimigo. E aí Jesus adequa ao amor do Pai e diz, mas eu vos digo que não, né? Se lhe pedirem a capa, dai também a túnica. Porque Deus é Pai justo e misericordioso, que faz o sol se levantar sobre maus e bons, que faz a chuva descer sobre justos e injustos. Olha que coisa maravilhosa. Que forma de ver que Jesus trouxe para um período de grandes guerreiros, né? Grandes guerreiros existiam naquela época. E justifica essa adequação. Pois, se amardes os que vos amam, qual a vantagem sobre os maus? Porque eles também só amam aqueles que os amam. Romano amava romano. Publicano amava publicano. Então, qual a vantagem? A vantagem é você amar aquele que te aborrece. Lógico, com equilíbrio, com sobriedade. Eu não vou amar um espírito que me perturba a vida. Não é isso. É não devolver o mal com o mal. Esse é o novo ensinamento que Jesus vem trazendo, né? Que trouxe um alvoroço. A base de toda evolução, ela está na vitória sobre os maus instintos, né? A verdadeira fé, o verdadeiro cristão é aquele que encara, né? A fé, que encara a sua transformação moral em qualquer época da humanidade. Algo assim, eu acho que é isso que está escrito aqui, né? Vamos ler certinho, né? A gente, no fé inabalável, só é o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O verdadeiro cristão é aquele que luta para vencer as suas más tendências. E que más tendências são essas? A violência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade excessiva. Estamos em tempos de rede social onde a falsa felicidade fica ali estampada. Aquilo não é garantia de verdade, aquela alegria toda. E só tem seguidores aqueles que são poderosos, que ostentam, o que tem uma vida simples, o que fala de amor, o que mostra uma bela paisagem, tem lá umas curtidazinhas só, mas o que apela para a sensualidade, para o gasto excessivo, acaba atraindo mais, por conta ainda da nossa condição evolutiva. E é isso que Jesus vem falar naquela época que a gente precisava vencer, né? Trocar o homem velho, violento, pelo homem novo, que ama a criatura. Se a gente falar que a gente tem que perdoar, que a gente não tem que buscar vingança, que a gente tem que renunciar a direitos para o bem coletivo, para a felicidade do próximo, a gente é classificado como covarde, né? Ninguém nos admirará por isso. Mas é isso que Jesus fala. Fazei o bem. Se vos bater a face direita, oferecei também a esquerda. Vai falar isso para as crianças. Hoje eu vi uma publicaçãozinha de uma querida amiga no Instagram, falando assim, a escola ligando para a mamãe, dizendo, mãe, venha buscar o seu filho no colégio porque ele reagiu a uma agressão. Aí a continuação do vídeo é assim, a reação da mãe. Aparece um homem dançando, todo feliz, ou seja, a mãe alegre porque o filho reagiu a uma violência, que vai contrário a todo o ensinamento do Cristo. Mas é isso que a gente ensina para os nossos filhos. Se entrar para dentro de casa chorando, vai apanhar mais. Aprenda a se defender
tem prós e tem contras. Lógico que a gente não vai criar um covarde, uma covarde, mas não podemos incentivar a violência. Há momentos que vamos precisar reagir? Sim, há momentos que vamos precisar reagir. Mas um episódio desse, por exemplo, tem que ser conversado. Por que a diretora, a direção da escola, ou a coordenadora, ou a professora não interviu? Por que ele teve que se defender? Vamos entender essa história. Se ninguém fez nada, ele se defendeu porque não teve opção. Eu vou conversar com ele, mas analisa aí o que acontece. Na minha época de escola, eu via muito isso. Na hora do intervalo que a gente ia, né, para brincar, para conversar, e é onde aconteciam os bullings, que na nossa época era zoeira, vou zoar o fulano, é onde aconteciam as brigas, e a professora estava onde? Na sala dos professores, tomando um cafezinho e conversando. Ela não estava tomando conta de jovem nenhum. E aí o jovem acabava tendo que se defender daquela agressão injusta. Nem que fosse justa, né? Então, meus irmãos, se a gente quer um planeta regenerado, tem que ser desde pequeno aprender a respeitar o próximo, a amar o próximo. Não tem receita perfeita, porque cada um é cada um. Tem espírito que já traz a violência de vidas anteriores, e tem espírito que é ternura pura. A gente vê Chico Xavier e vê Vladimir Putin. Um que é pura violência, outro que é amor puro. Então, cada um com seu cada um. E a gente tem que trabalhar o equilíbrio nessa história, porque é de geração em geração, de reencarnação em reencarnação, que a gente vai vencer essas dificuldades evolutivas. Mas se a gente quer ser perfeito, quer ver a Deus, temos que ser mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão a Deus. A segunda parte, ele diz, é do homem de bem, né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de justiça, de amor e caridade é o capítulo 11, da parte terceira do Livro dos Espíritos. É um extenso capítulo também, né, das leis morais. É a última lei. Os espíritos ali conceituaram para Kardec o que seria justiça. Eles dizem assim: justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Bem básico, lógico que isso se estende, né? O direito dos demais. Eu não posso querer a terra do outro, eu não posso querer a paz do outro, o petróleo do outro. É direito dele, é terra dele. Posso negociar, olha, eu preciso disso, você me vende, e você quer, o que eu posso te dar em troca? Eu tenho isso aqui, né? Escambo, os índios já faziam isso, escambo, um trocando o que não produzia pelo que o outro produzia, né? Amor, respeito ao próximo. E esse direito, né? Respeitar o direito dos demais, esse direito, ele decorre de duas leis. Das leis humanas, lembra do dai a César o que é de César? Cumprir a lei humana, porque a lei humana está aí para ser cumprida. E da lei natural. A lei natural qual é? Desejar ao próximo que você desejaria para si mesmo. Então, se eu quero paz, eu faço paz primeiro, para depois eu receber paz. E os espíritos, eles definiram o caráter do homem justo, olha isso, como o de Jesus, o nosso paradigma, né? Que o tempo inteiro esteve entre nós praticando bem a caridade. No item 886 desse capítulo, né, o capítulo da parte terceira, né, o capítulo 11 da parte terceira do Livro dos Espíritos, o item 886, os Espíritos definem ali para Kardec o que é caridade. A gente brinca, né? BIP, essa siglazinha, BIP. BIP, B, de benevolência para com todos. Seja bom para com todos. Não acuse, não julgue.
faça o bem. Ele pode estar me enganando, pode, mas o problema é dele, não seu. Não deixa ninguém passar fome, não deixa ninguém sofrer injustiça, ninguém ser agredido, sem defesa. E indulgência para com as imperfeições dos outros. Fulano é difícil, é uma pessoa difícil, aquele parente que faz fofoca, que arruma confusão no nosso Natal, né? Vamos ter tolerância, indulgência, vamos entender que ele tem um problema, né? Ele precisa de mais tolerância. E perdão das ofensas. Sabe o da outro lado da face? Evidentemente que na prática, no exercício disso tudo, a gente vai ter o cuidado do bom senso. Não estragar o outro também com carinho demais. Sabe aquela coisa da mãe que passa a mão na cabeça do filho, não vê nada que ele está fazendo de errado? Eu lembro de uma propaganda que tinha nos anos 80, 70, quando eu era menor, uns jovens na rua roubando um carro. Eles viram uma mochila dentro de um carro, eles quebram a janela do carro para pegar a mochila. Nesse momento, a mãe de um deles está passando. E ela grita com ele, fulano, não sei o quê. Aí ele fica, né? A mãe tá vendo ele roubar, ela fala, eu já falei para você não sair de casa sem jaqueta. Está esfriando. Nem deu atenção para o fato dele estarem roubando um carro. Estragando o filho dela, né? Não dando a ele o direcionamento. A gente vai responder por isso na espiritualidade, se a gente não direcionar bem as almas que Deus confia ao nosso cuidado. Então, no homem de bem, eu vou ler algumas coisinhas aqui bem rápido para a gente poder concluir. Por exemplo, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Não tenho que fazer tudo para ser rico. Não. Né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade todas as coisas. Eu estou sofrendo, não é que eu não devo lutar para não sofrer, muito pelo contrário, é o meu progresso. Mas eu compreendo. Tenha calma, Deus vai me ajudar. Né? Temos aí, nesse pequeno diálogozinho, a base da doutrina do Cristo. E olha, muito cristão não cumpre. O amor que se expressa pela caridade, pela generosidade, há de se ter coragem. Já ouviram o termo coragem da fé? Minha colinha aqui. Né? Renunciar a si mesmo, meus irmãos, é uma das tarefas mais difíceis para a humanidade. Ninguém renuncia. A humanidade odierna, ou seja, a humanidade dos dias atuais, que vivencia a felicidade das redes sociais, tem a dura tarefa de amar aquele que não brilha, que estende as mãos para a escassez, para aquele que perambula nas ruas sem destino, que experiencia a vida nos horrores da guerra, na subjugação de governos desequilibrados, no excesso de jornadas de trabalho que caracterizam os novos moldes da escravização humana, aquela que se disfarça na remuneração das atividades. Antigos dilemas tão atuais nas existências correntes, né, nos nossos dias. O homem de bem, ele não pode conniver com isso, ele não pode promover isso. Esse é o convite de Jesus. Esse é o estudo da noite. Difícil da gente botar em prática, mas necessário, urgente, se a gente quer um mundo melhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. Tenhamos uma noite de paz, abençoada por Deus, nosso Pai Criador. Que Deus ilumine a cada lar. Mesmo que a gente esteja experimentando aí doença, desemprego, confiemos em Deus. Busquemos nele uma porta, uma saída, porque podemos estar num período difícil de expiação.
não percamos a fé. Muito pelo contrário, vamos nos fortalecer. Que Deus há de nos ajudar, mesmo que seja de gotinha em gotinha, mas Ele vai nos ajudar. O homem de bem tem fé em Deus. Que Deus nos abençoe.